As ações que os seres vivos possuem com relação à sensibilidade externa e interna, quer dizer, a distinção. A primeira parte é a distinção entre minerais ou objetos animados dos objetos inanimados. E agora, a diferença das almas vegetativas para as almas sensitivas, e dentro da sensitiva, a distinção entre elas. Algumas distinções, na verdade. Tá bom? Chat, vamos ver quem está perguntando alguma coisa aqui. Um minutinho só. Beleza, Klein. Tranquilo, Klein, está permitido. Problema aqui no compartilhamento. Vocês conseguem ver o texto? Aqui deu uma sumida para mim. Sim. Beleza. Voluntário para leitura, por favor. Posso ler, Robson? Eu agradeço, Leonardo. A sensibilidade é o conjunto de órgãos e funções que possibilitam o conhecimento sensível. É o modo mais elemental de conhecer. E está composto pelos sentidos externos e pelos sentidos internos. Um momentinho, Leonardo. Um momentinho. Olha, é um dos temas mais difíceis que há, tá? Não é brincadeira, não. Como o homem começa a conhecer é um dos tipos de conteúdo mais duros, porque trata fundamentalmente de distinguir aquele animal que é um animal que vive pelo instinto do animal que vive para sobre a natureza, o homem. Então, aqui, quando nós falamos que vamos analisar como começa o conhecimento, é para ter atenção máxima, porque pode perfeitamente lançar luzes sobre o que nós devemos ou não devemos compreender sobre a gnoseologia humana, tá bom? Então, todo conhecimento começa com o sensível, com a sensibilidade, e há modos distintos de conhecer. Vamos ver aqui quais são as bases desse tipo de processo. Leonardo, você que gosta de filosofia, atenção máxima, tá? É importante. Vai. Para entender o que é a sensibilidade, será preciso estudar previamente o que é o conhecimento. Ainda que seja em termos muito gerais. Mais um pouco, Leonardo, por favor. Número 1. É o conhecimento como perfeição vital. O conhecimento acrescenta ao ser vivo uma perfeição maior, posto que conhecer é um modo mais intenso de viver. Leonardo, como é que se mede a qualidade de uma vida de uma pessoa? É pelo quanto ela tem de dinheiro? Não. É quanto ela tem de saúde? Não. Há pessoas boas que não têm saúde. Nunca tiveram saúde. Francisco de Assis, pelo jeito, era um homem frágil na sua saúde. Pelo quanto ele vive, também não. Há pessoas ruins que vivem 100 anos, 200, 150 anos. 150 anos é demais, né? Mas 120 anos. Veja, então, qual o critério para sabermos quão boa foi uma vida? Quanto se amou. Quanto se conhece. Acontece que só se ama o que se conhece. Então, para que eu tenha uma boa vida, para que eu ame com a profundidade que eu preciso, para que eu tenha uma boa vida, eu preciso conhecer. Então, quem melhor conhece, não é que ama, mas tem mais chance de conhecer. Entendeu o mecanismo? Não, eu não estou dizendo que o conhecimento é o critério para ser feliz, mas eu estou dizendo que o critério para ser feliz é o amor. Só que ninguém ama o que não conhece. Olha a relação entre conhecimento e amor aqui. Então, quanto mais se conhece, mais se pode amar. Mais condições há de amar. Bom, não preciso dizer a vocês sabem melhor que eu, daquela frase, daquela história de Teresinha, né, que teve uma visão com relação
almas no céu, né? Que cada uma aparecia de uma forma. Taças grandes, taças pequenas, conteúdos maiores, dedais, e ela disse que não existia inveja no céu, porque estavam todos plenos, né? Não tinha mais onde colocar amor, vamos chamar assim. Qual é a diferença dos dedais, dos potes? Capacidade de amar. E como é possível amar? Como é possível aumentar esse pote? Como é possível aumentar a capacidade de recepção do amor de Deus? O amor. Ora, quem conhece é capaz de amar mais. Então, quem conhece é capaz de aumentar a capacidade para receber amor. Então, eis aqui a necessidade urgente de aprender como acontece o conhecimento para tirar proveito disso. Quem mais sabe, melhor chance tem de viver. Tá? É isso. Vai, Leonardo. Viver conhecendo é viver muito mais. Não no sentido temporal, senão intensivo. Porque se vive o que se é e se vive de outra maneira o que não se é. O conhecer se vive no mundo natural. Ao conhecer se vive no mundo natural. Porém, sem perder a própria identidade. E não... Eu não deixo... Eu não deixo de ser quem sou ao conhecer uma coisa. E respeitando a altericidade do conhecido, a coisa tampouco se altera ao ser conhecida. Então, quem conhece o que é, o que se é e o que não se é. Veja, isso aqui é um dado curioso que acontece na estética. Quando os homens iam para o circo romano, é muito cruel, né? Quando os homens gregos iam para o teatro, ouvir Sófocles, ver as representações de Édipo Rei, eles saíam de lá purgados. Eles não mataram ninguém, eles não furaram os próprios olhos, mas ao final da peça eles tinham os seus sentimentos purgados. Quer dizer, ninguém ali foi vitimado pelo destino e teve que vazar os próprios olhos. Mas ao ver o personagem fazer isso no teatro, eles se sentem como que purgados. Essa é a tese, vamos chamar assim, o conceito grego de purgação. A palavra não está vendo em grego, não. Esse é o caráter do conhecimento. Quando você conhece, você acaba simulando paixões que tornam você uma pessoa melhor. Então, ao não matar o governador no real, mas matá-lo no teatro, você se torna uma pessoa melhor. Você sabe qual é o sentimento que isso acontece e você não tem mais vontade de matar o governador. Daí a tese famosa lá dos romanos, né? Pão e circo. O circo, né, o teatro, o lazer, faz com que a população fique mais calma, porque purga os seus sentimentos. Leonardo, muito obrigado. Se puder ler um pouquinho mais, eu agradeço. Você lê muito bem. Vamos lá. Em uma primeira aproximação, se pode dizer que conhecer é uma relação entre um sujeito que conhece e uma realidade que é conhecida. Esta relação supõe uma síntese desses elementos. Destes dois elementos. Porém, esta união é radicalmente distinta à síntese material, de ordem física ou química, na qual cada elemento perde sua natureza própria e se funde em um todo com umas propriedades novas. Conhecer é sempre a relação de alguém que conhece com algo conhecido, mas essa relação não é uma relação química, material, de tal forma que a proximidade dos elementos funde-se em um terceiro. Não. O conhecedor conhece, toma posse do conhecido, mas não se torna o conhecido. Isso é importante. O que ele capta no processo cognitivo é algo que não é material, é imaterial. Eu não falei espiritual, hein? Eu falei imaterial. Dizer que algo é imaterial não é a mesma coisa que dizer que é espiritual. Algo pode ser imaterial e não ser espiritual. Por exemplo,
a forma da cadeira. A forma da cadeira não é espiritual, não vive, não tem uma vida transcendente, mas é imaterial. Não tem a ver com a cor da cadeira. Tanto assim, você pode mudar a cadeira de cor. Não tem a ver com a matéria, não tem a ver totalmente com a matéria da cadeira. Você pode mudar o tipo de matéria e continuar sendo cadeira. Então, é algo que nós captamos no processo cognitivo. Esse algo não é material. Vai, Leonardo. Assim, por exemplo? Achei. Assim, por exemplo, na nutrição se produz também uma certa assimilação por parte do sujeito. Porém, essa assimilação é do tipo físico, de tal modo que o assimilado desaparece no sujeito e se transforma em parte de sua substância. Então, isso acontece na nutrição. Você come, você se alimenta e o alimento torna-se algo em você, transforma-se em você. Algo é desprezado, algo é jogado fora e algo que fica em você se transforma em você. Então, isso é o que acontece na nutrição. Agostinho vai dizer isso belíssimamente no século IV, dizendo que na Eucaristia é o contrário que acontece. Aqui só um parênteses, né? Na Eucaristia não é que aquele que se alimenta transforma o alimentado em si próprio, é o contrário. O alimento transforma aquele que se alimenta no alimento. Ao comungar, aquele que comunga não transforma Cristo em si, mas é transformado em Cristo pela Eucaristia. É diferente, é inversa a relação. No conhecimento, há também a relação de assimilação do conhecido pelo conhecedor. Continua a distinção. O que há de compreensão aqui é imaterial. Obrigado, Leonardo. Professor. Opa! O senhor me ouve bem? Agora sim. Então a gente pode inferir que, no que diz respeito a essa coisa que transcende, existe essa transformação, não é isso? Eu pergunto porque, quando o senhor comentava aí essa questão de Santo Agostinho, tem um poema também de Luís de Camões que vai dizer que aquele que ama se transforma na coisa amada. Não sei se existe uma relação com o que o senhor falou, mas essa questão de transformação é bem evidenciada. Aqui é mais que filosofia, né, Iago? Aqui é o que importa, né? É religião mesmo, é fé pura. Eu só falei a título de curiosidade, que eu acho muito legal esse texto de Agostinho. E me parece que tem a ver, sim. Não é o homem que, às apalpadelas, se esforça para alcançar o perfeito. Essa é uma visão equivocada da religião cristã. O cristianismo muda a chave, né? Se até Jesus Cristo os homens saíam procurando Deus a seu modo, cada um a seu modo, fazendo tótems, fazendo sacrifício humano para alcançar o benefício divino. Com o cristianismo, a coisa é ao contrário, é Deus que vem ao encalço do homem, é Deus que sai ao encalço do homem. É outra coisa. Então, ao invés do homem tornar-se, da divindade, melhor dizendo, tornar-se homem no processo de consumo da Eucaristia, é o contrário. É o homem que se torna Deus sendo assimilado por ele. Isso é mistério, isso não é poesia, isso é mística. É o tal do processo de cristificação que fala Calbart, não é? Eu esqueci o nome do cara. Um amigo do Mendes, esqueci agora. Von Balthasar. A gente vai se cristificando, quer dizer, à medida que nós nos aproximamos de Cristo e de Deus, a divindade vai agindo por meio de nós. Bom, mas isso como eu falei, isso é mística, não é filosofia. Mas eu acho que tem tudo a ver com o nosso outro assunto. Tá, Iago? Bom, outro voluntário, por favor. Eu posso ler, professor. Eu agradeço. Na relação cognitiva, não se sucede assim. O sujeito assimila o conhecido, porém continua sendo sujeito, e o conhecido segue sendo tal como era anteriormente. O próprio do conhecimento é a permanência do sujeito e o respeito da alteridade do conhecido. Com respeito à autoridade do conhecido. Quer dizer, aquele que conhece não transforma o objeto conhecido em algo seu.
melhor dizendo, não muda exteriormente o objeto conhecido. Não muda. Mas há algum tipo de assimilação, algum tipo de apropriação. E essa apropriação é mutante, vamos chamar assim. Há uma mudança. O conhecimento é, como o Chavo falou aqui, a relação do sujeito e objeto, de tal forma que o sujeito permanece sujeito e o objeto permanece objeto. Mas nessa percepção, o objeto entra no sujeito de um certo modo. Né? Princípio de recepção, que deve ser estudado por vocês um dia. Provavelmente quando estudarem gnoseologia ou teoria do conhecimento. Continua, Marcos. É evidente que ao conhecer o que é um camelo, eu não posso assimilar em meu entendimento, se não se prescreve de sua quantidade. Se não prescindo, se não abstenho, se não abstraio. Tá ok. Se não abstraio de sua quantidade. É dizer, de sua materialidade quantitativa. Por isso se diz que a assimilação cognitiva é imaterial ou intencional. Então, o que se aprende, Marcos, o que se capta no conhecimento é algo imaterial ou, de outra forma, intencional. A gente vai ver isso, Marcos. Mas nós temos 5 sentidos externos, né? Nesse momento, você está me ouvindo, está com atenção na audição. Talvez esteja me vendo também, não sei. Mas veja, nesse momento, seus outros 3 sentidos externos estão sendo afetados. O tato, o paladar, o olfato estão sendo afetados. Mas você, porque você está no processo cognitivo, está com a atenção na audição ou na visão, ou nos dois, tentando aí trocar as informações, porque cada um tem um objeto próprio. Isso é possível. Veja, o nome disso é intencionalidade. É dar atenção aos sentidos externos na ordem que você precisa. Eu estou dizendo aqui, se você tivesse de olhos abertos e ouvindo minha voz, você ia ficar com atenção no vídeo e na voz. Mas você ia restringir a parte visual ao vídeo e não ao que está depois do vídeo, quer dizer, em torno ao vídeo, o que escapa da tela do computador. Se você começa a olhar para fora, começa a prestar atenção no barulho lá fora e olhar lá fora, você vai perder o vídeo. Vai perder a audição do vídeo também. Por quê? Porque o processo intencional exige, melhor dizendo, o processo cognitivo exige intencionalidade, que significa o quê? Significa que eu dei atenção aos sentidos externos, e quanto mais atenção eu der, mais precisa vai ser a análise dos dados. Se eu não der atenção a isso, eu vou certamente começar mal o processo cognitivo. Um momentinho só, Marcos, tem mensagem aqui, quero ver se são para nós aqui. O poema de Luiz de Camões. Tá certo. Renan, não entendi o comentário. Não, estava falando com o Iago. É porque a citação parecia de São João da Cruz também. Tá. Então, como é místico, você pode achar isso ou algo semelhante a isso em todos os místicos. Porque é fato, de fato isso que acontece. É de fato isso que acontece. Né? Quem ama se parece com o amado. É isso. O filho é a cara do pai. Mas vamos lá. Mais um pouquinho, Marcos. Então, se assimila o alheio. Se assimila o arreio. Porém, sem sua... Alheio, né? Arreio é cavalo. Alheio. Eu não entendi também. Alheio, mas eu falei né? alheio, eu falei mal, minha língua é presa, mas vai lá. Então, se assimila o alheio. Se assimila o alheio. Então, se assimila o alheio. Sim, é. Mas então, sem sua matéria. Alheio, porém, sem sua matéria, o que eu tomo do conhecido? Segundo a teoria aristotélica do conhecimento, tomado
Tomo. Tomo Não só. não tão só a forma. Então, aqui é importante, Marcos, isso é importante, isso é importante. Olha, se eu estou dizendo que no processo cognitivo eu capto o objeto lá fora, mas o objeto não vem para mim materialmente. Veja, meu olho não fica colorido quando eu vejo vermelho. Então, o que eu capto não é a vermelhitude do vermelho, senão meu olho ficaria vermelho. O que eu capto? Eu capto a forma imaterial disso. Então, o que eu capto é a essência daquilo que está lá fora. Mais precisamente, a forma. A essência já é secundária, mas a forma do objeto conhecido. Então, quando você conhece um camelo, quando você conhece uma montanha, o que você capta não é aquela montanha, não é aquele camelo. Aquele camelo é a essência, a forma de camelo que tem naquele camelo. De tal forma, Marcos, que você jogar aquele camelo fora e vira outro de outra cor, você fala, eis aqui camelo. Ah, mas é diferente a cor. O tamanho é diferente, a posição é diferente, o tempo é diferente, mas você fala, opa, é camelo porque eu já aprendi isso. O que você quer dizer com isso? Eu peguei a forma de camelo, está comigo na minha cabeça, agora pode vir quanto camelo vier que eu vou reconhecer. Aqui um camelo não é um cavalo. Entende? Esse é o processo. Entendo. Continua, Marco. Se pode concluir, por conseguinte... Pode-se concluir, por conseguinte, que conhecer é possuir de modo imaterial ou intencional uma forma alheia. Esta definição necessita ser explicada com mais detalhe. Um momentinho só. Eu peço aos amigos, no que for possível, que façam as perguntas públicas. Porque se faz a pergunta privada, eu faço o quê? Como é que eu respondo? Está privada? Não... Faz a pergunta pública, porque a sua pergunta pública, a sua dúvida pública, a sua dúvida pode ser a dúvida do colega. Então, permita que a gente troque, tá bom? Então, vamos lá. Faça esse favor, porque aí ajuda na dinâmica da aula também. Perdão, o Marcos estava respondendo. Conhecer é possuir de modo imaterial ou intencional uma forma alheia. Então, isso é o conhecer. Essa é a essência do conhecer. Definição. Conhecer é possuir de forma imaterial, portanto, com intencionalidade, a forma alheia. Uma forma alheia. E quem não conhece a forma, não conhece de verdade. Esse é o ponto, hein? Quem não conhece a forma, não conhece de verdade. Está Então, refém professor, dos efeitos. Veja, alguém... Vou pensar... Marquinhos, um momentinho só. Alguém que luta loucamente para manter a pureza. Luta loucamente, de verdade. Luta e cai. 1 semana, 2 semanas e cai. 3 semanas, 2 semanas e cai. 1 semana e cai. E 2 dias e cai. Qual é o problema aqui? Ele não conhece a batalha pela pureza. Ele está lutando errado. Mas o Robson, ele sofre na carne dele. Ele sabe o que é assim, mas ele está refém dos efeitos. Ele não conhece a causa. Só conhece quem conhece a causa. E a causa eficiente. E a causa formal. E a causa material. E a causa final. Como ele não conhece, ele tá combatendo os efeitos. Então ele tem muita boa vontade. Ele luta muito, faz muito jejum, mas luta errado. Por isso que ele cai sempre. Então, conhecer é conhecer a causa. Quando você conhece a causa, a chance de vitória é muito maior. Eu não estou dizendo novamente. No campo moral, não se pode falar de necessidade. Se fizer isso, necessariamente acontece aquilo. Não se pode falar isso, porque nós somos livres. E como pessoas livres, a gente pode fazer o mal mesmo se conhecendo bem. Mas a chance de você, conhecendo a essência das coisas, ter domínio sobre elas é muito maior. Quando você não conhece a forma, quando você não conhece a essência, você vira refém dos fatos, refém dos acontecimentos. A coisa acontece e você fica... Mas como assim? Eu fiz tudo o que precisava? Não, você não fez tudo. Se fizesse tudo, você conseguiria prever, pelo menos prever. Se não previu, é porque você não fez tudo. Você está combatendo o inimigo errado. Então, no caso da pureza, que eu vou falar para vocês, eu gosto desse assunto, porque é um assunto que eu estudo há muito tempo. As pessoas que têm problema com a pureza, em geral, são pessoas que lutam só contra a pureza e não entendem que a pureza é secundária. É um problema que vem depois. Eu costumo dizer isso, né? A luta contra a cueca e a calcinha começa no macarrão.
Quem perde a batalha no macarrão já perdeu a luta da cueca e da calcinha. Quer dizer, não sou eu quem fala isso, né? Quem fala isso é São João Clima. A luxúria é filha da gula. Filha. Então, o luxurioso, em geral, é guloso. Não quer dizer que é gordo. Há gordos que não são gulosos. Há gordos que são doentes. E há magrinhos gulosos. A questão é, quando você se move pelo prazer sensório, e a gula é o primeiro, é muito fácil você estender isso para as outras áreas. Pense comigo, Renan. Quando você está com fome, o que você pensa? Coxinha, 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 né? Durante o dia todo. Na aula, coxinha, tá? Quero foto para o almoço, quero foto para o almoço. Agora, quando você satisfaz, Renan, todas as suas paixões da gula, já estou saciado, já comi a coxinha que eu queria, quanto eu queria, bebi, já vi tudo. Qual é o próximo prazer assim, disponível perto de mim? Aí vem a luxúria semoar. Entende? Esse é o ponto. Então, qual é a regra básica de quem quer lutar contra a luxúria? Sempre um pouquinho de fome, para pensar em coxinha. Que é menos mal pensar em coxinha do que pensar em colchão. Vamos lá. Quem está valendo? Ô, Robson, eu tenho uma pergunta. Pergunta. O senhor falou deu a definição de conhecimento, mas eu acho que o que é forma, né? Para mim, só para ter uma definição sobre o que é forma, porque Então, que você vai ver isso, é Marquinhos, né? Lá em Metafísica. Esse ano, segundo último semestre, no segundo semestre, metafísica. E depois no primeiro semestre do ano que vem, né? São 2 matérias de metafísica. Mas vou dizer para você, forma é o que torna a coisa o que ela é. Na verdade, isso é essência, né? Forma é... Agora escapou, tem que pegar a definição. Essência é o que faz a coisa ser o que ela é. Forma é o que é a coisa. Isso. Forma é o que é a coisa. Essência, o que faz a coisa ser o que ela é. Substância, o que é a coisa em si. É isso aí. Então, forma é o que é a coisa. É o que determina aquela coisa. Então, a forma humana é o que determina que eu seja humano. Quando essa forma se encontra com a matéria, gera uma essência humana. Essa essência já é material. Ou já é de um ente material, vamos dizer assim. Tá? Mas fica tranquilo, você vai ter 2 semestres para discutir isso com o Frederico. Tá? Não, tá bom. Porque Marquinhos, é longo, né? Enfim. Bom, só para você não ficar cego, tá? Matéria e forma. Unem-se essência e ato de ser. Unem-se substância e acidente. Unem-se ente concreto, eu e você. Então, é um processo de construção metafísica que não dá para falar em 5 minutos, entendeu? Então, só dei as Tá bom. Tá? Forma é o que é. Tá? É o que é a coisa, né? O que é a coisa. Bom, aí depois você vai ver, né? Mais profundamente o que é cada uma dessas coisas. Tá? Ok. Bom, todo mundo já tinha pergunta, já fez? Podemos andar? Tá. Marquinhos, mais um pouquinho. A noção de forma possui, na linguagem filosófica, uma grande riqueza semântica. Pode-se dizer que a forma é o princípio intrínseco de unidade e atividade, e é aquilo pelo qual algo é o que é. Essa definição é mais perfeita do que a que eu dei. Aquilo pelo qual algo é o que é, ou o princípio intrínseco de unidade e atividade. Essa é mais abstrusa, mais confusa. Essa de baixo eu acho mais simples e, portanto, mais precisa. Aquilo pelo qual algo é o que é. O que torna um cavalo cavalo é aquilo pelo qual algo é o que é, o cavalo é o que é a forma. E a forma pode deixar um ente. Ela pode entrar no ente e pode deixar um ente. Tá? Vai. Ô, Robson, Oi. me gerou uma dúvida agora, nesse Sem finalzinho problema. que você falou. Repete aí que eu não entendi. O finalzinho que você disse,
Eu não entendi a pergunta. Quando o quê? Com relação à Não, porque forma? você estava falando da forma. Aí aquilo que é, o que não é. Então, forma é o que torna a coisa o que ela é. A forma. O que torna cavalo o cavalo é a forma. De tal modo que quando a forma sai, aquilo deixa de ser o que é. Veja o Marquinhos. Nós não. Bom, vamos voltar. Marquinhos, depois da aula, outro de tarde, tem um vídeo lá no meu canal, chama-se Mudança. A essência da filosofia. Eu acho que é esse o nome. Deixa eu ver, pegar o nome certinho, para você dar uma olhadinha depois, porque trata disso, e de fato isso é importante, tá? Ver se eu consigo achar aqui antes da gente... Eu dou o nome, depois você procura, tá bom? Tá na aba de filosofia, tá Tá bom. na playlist de filosofia. Mudança, a essência da filosofia, alguma coisa assim. Agora, com esse compartilhamento aqui, eu não consigo ver, calma aí. Porque não deixa eu mexer na outra aba. Playlist, tá aqui. Só um segundinho, porque isso é importante. Filosofia, cadê a filosofia? O nome do vídeo é... Eu estou reorganizando o canal, então estou vendo aqui como manter isso organizado, mas tem uma aba chamada Filosofia, quer dizer, uma aba não, uma playlist chamada Filosofia. Vou tentar reorganizar aqui. Mas serve para vocês. Mudança, vírgula, sua importância na filosofia. Tá? É esse vídeo que você pode ver. Tá? São 5 minutinhos. Mas toca nesse assunto que você está dizendo. Que você está questionando, na verdade, né? Vamos lá, voltar para cá. Então, perceba, Marquinhos, ao nosso entorno, há mudanças o tempo inteiro. A gente não percebe isso. Quando você inspira, Marquinhos, oxigênio, há uma mudança metafísica no oxigênio. Você inspira gás carbônico e fica com uma parte para você. Isso acontece todo segundo, né? Você inspira e respira, você inspira e aspira. E você fazendo isso vai gerando mudanças, chamadas mudanças substanciais na realidade. Nós vimos isso no passado, mal, mas vimos, né? Lembra? Mudanças acidentais, mudanças substanciais. Lembra, Marquinhos? Mais ou menos? Eu lembro. Lembro mais ou menos, de forma vaga. Então, isso que acontece quando nós expiramos oxigênio, existe uma mudança metabólica e expiramos gás carbônico, acontece quando um objeto morre, quando um animal morre. Quando o animal, o peixinho, o gupe lá, o peixinho barrigudinho morre, acontece uma mudança substancial, Marquinhos. Sai a forma de peixe e entra a forma de cadáver. Então, a forma muda, Marcos. Tanto assim também conosco? Assim também conosco. Assim que, de tal modo que quando muda a forma, não há mais movimento, não há mais alimentação, não há mais excreção, não há mais crescimento, não há mais mobilidade, e o peixe morre e vira matéria inorgânica. Vai dar origem a vários animais que vão devorar aquele objeto, aquele animal, que depois vão morrer e vão virar matéria inorgânica. Veja, essa mudança, Marco, acontece porque mudou a forma do objeto. Veja. Meu Deus, toda aula esse gato volta, gente. Meu Deus. Então, o gato vivo, ele tem a forma de gato. Como nós chamamos a forma de homem? Iago, você gosta de piadinha. Como é que nós chamamos a forma de homem? Nós damos uma palavra para usar isso. Não entendi, professor. Nós damos o nome à forma humana. Como é que nós chamamos? Em relação à essência ou em relação à constituição física? A essência. Nunca é físico. Porque o humanista animal racional. Mas, obrigado, mas tem outro nome mais simples que a gente fala. Nós temos nossa humanidade, não é isso? O que nos torna humano é nossa humanidade, que se expressa na capacidade de ser animal e racional. Beleza. Humanidade.
O que torna o gato gato? O gato vivo, gato. Iago, você que trouxe o assunto à baila dessa vez. A capacidade dele ser gato, não? Como é que chama isso numa palavra? Forma. Se humano é humanidade, como é que é gato? Gatadidade, não faço ideia. É isso aí mesmo. Felinidade, vamos chamar assim. O fato de ser felino, tá? Porque o fato de ser humano une todos os humanos, certo? O fato de ser felino une todos os felinos. E há felinos muito distintos. Tudo bem? Agora, como é que eu acabo com a felinidade do gato, do miau? Matando o desgraçado. E aí sai a forma de gato, colocando no liquidificador. Sai a forma de gato, entra outra forma, a forma de cadáver. Ô, professor. Beleza? Não, até agora, eu só quero mostrar para vocês. Vejam como a forma, ela existe, ela é real, e ela nos cerca o tempo inteiro. A gente não percebe. Mas quando você pega a galinha e mata a galinha, o que acontece é que você tira a forma de galinha e fica com um cadáver de galinha. No fundo, você está comendo um cadáver. Bem gostoso, é verdade, se for bem feito. Mas é um cadáver. Não tem mais galinha ali. A galinha morreu. Ali é uma carne de galinha. Tá? Vai. Pergunta. Professor, isso o senhor está dando exemplos de coisas naturais, Sim. criadas por Deus. No respeito ao homem, às coisas que o homem cria, também são da mesma coisa? Por exemplo, se eu tenho um relógio, eu destruo esse relógio, então ele não pode mais ser chamado de relógio? Marquinhos, você tem uma alma filosófica. Cuida dela, tá? Cuidado. É perigosa essa alma. Pode virar um santo ou um herege. Tem que rezar bastante, né? Mas você tem toda a razão. Atenção, eu não falei só de coisas vivas, não, tá? Eu falei de coisas inanimadas. Lembra do oxigênio? Oxigênio é inanimado, Marquinhos. Sim, sim, sim. Mas agora você falou, estou com um assunto muito delicado, assim. Das coisas que são artefatos, assim que a gente chama. Que o homem produz. Também tem mudança formal? Tem. Só que é menos fácil de ver. É mais complicado. O que é? Como é isso? Como a gente pode ver? Então, vou mostrar para você, calma. Mas é claro que tem. Veja, uma coisa é eu pegar um toco e falar, eis aqui... Ou melhor dizendo, a melhor coisa é pegar um bloco de mármore e dizer, eis aqui meu Davi. Não. O bloco de mármore não é Davi, não. É um bloco de mármore, quadradão, tá? Um retângulo. Beleza? Tu consegue pegar a visão, Marquinhos? Peguei a visão. Tá. Agora, à medida que o Michelangelo vai dar martelada ali, vai martelando, vai dando forma a alguma coisa. Quando é que aquele bloco de mármore quadradão virou Michelangelo, virou Davi? Então, veja, no campo do artefato, é difícil saber a forma de retângulo. Pensa num retângulo de mármore. Retângulo. Tem forma de retângulo. Não é um triângulo, não é um círculo, é um retângulo. Mas à medida que ele vai martelando, ele vai impondo com a sua razão forma aquele bloco. E vai gerando uma outra coisa. Nessas ações é mais difícil ver a forma, mas você não pode dizer que é a mesma coisa. Claro que o homem coloca a forma ali, mas não é a mesma coisa, não é como a morte de um animal, não é. A morte de um animal, evidentemente, é diferente. Veja, se eu pego um toco na mata, um toco de madeira, e eu vou esculpindo e formo uma cadeira, eu não posso dizer que a cadeira é igual ao toco. Não é igual ao toco. A cadeira é muito mais confortável. Entende? Então, o homem coloca forma também nas coisas, Marquinhos. Só que não é tão fácil ver no artefato quanto é ver na natureza. Quer dizer, de forma artificial, as mudanças são menos evidentes do que no modo natural. Tá? Mas acontece. Não fosse assim, você não distinguiria um computador de uma máquina de escrever. E você distingue. Né? Tanto que você não usa um pelo outro. Entendi já. Você distingue é porque tem uma forma que faz aquilo que faz a coisa ser o que ela é. Como é que é a definição que deu aqui, ó? Mais em cima? Essa mesmo. Não, aquilo por pelo algo... qual algo é o que é. Algo é o que é. Eu falei, aquilo que faz a coisa é diferente. Aquilo pelo qual algo é o que é. Forma. Essência. Aquilo que faz a coisa ser o que ela é. É diferente. Tá? Tranquilo, pessoal? Entendi, obrigado.
Beleza, Marquinhos, continua lendo aí. E interrompa quando for necessário. Nos outros términos, a Termo. forma é o princípio... Em outros termos, Perdão. Em outros termos, a forma é o princípio estruturador ou organizador da matéria que faz que uma coisa seja o que é, e não outra realidade distinta. Todos os seres possuem uma determinada forma, um determinado modo de ser. Este modo de ser se refere tanto a nível essencial como a nível acidental, dando lugar a uma dupla modalidade de formas. Então, há duas modalidades de forma, a forma substancial, a forma acidental, mas todas elas dizem respeito ao que a coisa é. Obviamente, como a forma é mais importante que o acidente, a forma é mais importante para nós. O que não significa que a forma acidental não seja importante, que não seja relevante. Não, claro que ela é relevante, mas a forma de cor de cabelo é muito menos relevante do que a vida da mulher. Veja, a mulher que muda de forma acidental da cor de cabelo, ela loura e vira ruiva, essa mudança é muito menos relevante do que se ela está viva e morta, que é a forma substancial. Certo? Mas entenda que essas duas mudanças, a forma substancial, que muda o que a coisa é, e a forma acidental, que pode mudar aparências da coisa. Tá? Mais, Marcos. Forma substancial. Os seres materiais têm, de modo natural, o material. A forma gracias, eu não entendi aqui, professor. Vamos lá, Marquinhos, vamos lá. Os seres materiais têm, de modo natural ou material, a forma, graças à qual... A forma graças à qual cada ser é o que é e não outra coisa distinta. Exatamente. Então, os seres materiais têm uma forma e essa forma é o que torna cada ser o que ele é. E não outra coisa distinta. Quer dizer, é a forma de cavalo que faz o cavalo ser cavalo e não ser um burro, não ser um jumento, não ser uma ovelha, é não ser outra coisa distinta. O que faz o Renan ser Renan é a forma substancial que está nele e que pode sair se o Bruno Galdino der uma pancada na cabeça do Renan, que é fácil de acertar, cabeção desse você acerta de longe, né? E aí muda a forma substancial, deixa de ser Renan e vira ser cadáver. Cadáver de humano. E o Bruno é daqui do lado, né? Ele é desse quarto aqui do lado. E o Bruno é desse quarto aqui do lado. Então tem isso ainda. Ele pode envenená-lo com um peido. E assim, tem vários modos de matar o Renan. Quer dizer, tornar a forma humana impossível de viver no Renan. Então a forma sai, porque não há possibilidade de viver ali. Porque falta comida, porque está com fome, porque está envenenado, e essas coisas. Vai. Por exemplo, uma árvore ou um canguru possui em si mesmo o princípio intrínseco, forma substancial, que os fazem ser assim. Mais um pouco, Marcos. Forma acidental. Se trata de um modo de ser que pode variar. Marcos, porque... Trata-se de um modo de ser que pode variar, porque não afeta essencialmente ao ser da coisa. Por exemplo, uma estrutura branca e fria possui uma forma substancial que lhe possibilita ser escultura. E diversas formas acidentais têm essa coloração branca e tem essa cor branca e estar fria, ou estando fria, não sei. Estar fria. Que pode mudar sem que se altere sua realidade substancial de ser estátua. Muito obrigado, Marcos. Uma estátua pode ser esquentada, ela pode ser aquecida e mudar a temperatura dela. Aliás, se faz isso com frequência. Isso não faz com que a escultura ou a forma de estátua mude, porque ela está quente, não está fria. Ou que o lugar dela, que é acidental, esteja aqui e não ali. Isso não muda, não deixa de ser escultura, tá? Então, a forma acidental é importante porque ela trata de aspectos que não são fundamentais, não são essenciais para a coisa. Pois não. Professor, me surgiu outra dúvida aqui agora. Pois não. Porque se a gente for parar para pensar, se a forma é aquilo
por algo é o que é, seria como se, por exemplo, na mente de Deus, Deus projetou uma forma de cavalo e eu sei que aquilo ali é verdadeiro porque Deus criou o mundo assim. Então, aquela forma não pode ser outra coisa por causa disso. Passando para o campo, assim, por exemplo, do relógio, como é que eu posso dizer que essa forma de relógio é verdadeira? Porque isso é uma criação humana. Como é que eu posso dizer que a criação humana forma coisas verdadeiras e qual o critério disso? Pergunta boa também. Então, vamos lá. Primeira coisa, estamos aqui no limite entre filosofia e teologia, tudo bem? Sim. Porque, propriamente falando, a filosofia não se fala de Deus, nesse sentido que você usou. Não se fala disso. Verdade. Agora, vamos lá. Filosoficamente, eu posso dizer, a minha inteligência percebe que há algo no cavalo que permanece para além dos indivíduos. Você consegue ver isso? Olha, isso aqui é metafísica, tá? Isso aqui é metafísica. Eu tenho um livro sobre isso. Vou ver se eu mando para você. Há algo no cavalo que faz o cavalo ser cavalo, Marquinhos. De tal modo que se você tira o cavalo e põe um outro menor, de outra cor, de outro tamanho, você fala, isso aqui é cavalo. Porque você não está mais vendo a matéria do cavalo, Marquinhos. Você está vendo a forma de cavalo. Isso acontece também com todas as outras coisas. Eu brinco com vocês, né? Quando eu falo isso, já falei algumas vezes. Se eu falo que o homem é Renan, então a conclusão óbvia é que o Leonardo Jardim não é homem. Porque não há nada de aparente entre Renan e Leonardo Jardim, materialmente dizendo. Então, para que eu falo, Renan é homem e Leonardo Jardim é homem, e deixa eu ver aqui, alguém mais difícil, mais diferente ainda entre vocês, né? João Marcos, que é enorme de gordo. Frei Vinícius, é um homem circunspecto, um homem orante. Sabe? Vinícius lá da Nova Burgo, que é feio que só um desastre de trem. Para eu falar que todo mundo é homem, eu tenho que falar, não pode ser matéria causa. Porque materialmente, não é homem. Robson, neguinho, pigmeu de 1,20 m. Não pode ser. Não pode ser matéria que eu vejo. Tem que ser outra coisa. Essa coisa é que Aristóteles chamou de forma. Entendeu, Marcos? Não. Vou voltar então. Bom, eu tenho 2 cavalos, tá? Um à direita e outro à esquerda. Tudo bem, Marcos? Sim. O que funda a minha compreensão de cavalo não pode ser o que eu vejo. Porque se for o que eu vejo, eu estou vendo 2 coisas diferentes. Um à minha esquerda e uma à direita. Com várias coisas diferentes. Tamanho, cor, lugar. Mesmo que seja gêmeo. Você consegue entender isso? Mesmo que seja gêmeo. Sim. Materialmente, vejo coisa diferente. Para eu chamar os 2 de cavalo, eu não posso basear-me no quê? Na aparência. Exatamente. Então tem que ter algo que não é material. Como é que eu chamo aquilo que não é material? Imaterial. Imaterial. Aristóteles deu a essa coisa nome de forma. Tá? Que faz com que os 2 cavalos. Tá. Agora acho que eu tô conseguindo entender. Beleza? Beleza. Acontece que isso não é natural. Não é que todo cavalo Verdade. sempre existiu. Eles morrem. Se eles morrem, é porque um dia a forma sai. Um dia ele entrou e um dia ela sai. E quando sai, outra forma toma aquele corpo. A forma de... Me deixa feliz, Marquinhos, agora. Não sei. Cadáver. Que não é de cavalo. Cadáver. Entendeu? Quando a forma sai, uma outra forma entra, pessoal. Nunca está vazia. E aí, quando entra, aquele ente vai tomar os acidentes daquela forma. Veja, qual é o acidente de cavalo? Marquinhos? Marrom. Não, marrom? Não tem branco, não? Sim, é claro, evidente. Cor, Sim. né? Cor é um acidente de cavalo, certo? Cor. Alguma tipo cor. De pelo. Pelo. O que mais? Mobilidade. O que mais? O que é mais próprio do cavalo, além disso? Tem mais coisa, né? Mais importante que isso. Altura. Altura. Né? Cavalo não é cavalo, não? Cavalo perneta. Não, gente. É vivo. Alimenta-se, né? Cresce. Isso é mais próprio do cavalo do que o tamanho.
Beleza? Tudo que você falou é verdade, mas tem coisas mais próprias. Crina, é crina o nome daquilo, né? É, crina. Quando sai o cavalo e entra o cadáver, bom, o que quer dizer com isso? A forma de cavalo, atenção, pessoal, isso aqui é a filosofia hard, hein? Você não vai ver isso em lugar nenhum, não. A forma de cavalo faz com que tudo que eu disse... Congelei. Não. A forma de cavalo faz com que tudo que eu disse nasça dessa forma. A crina, o tipo de crina, o tipo de cor, o tipo de tamanho, o modo de alimentação, discrição, de mobilidade, tudo responde à forma de cavalo. É a forma de cavalo a causa de tudo isso. Tudo bem? Tudo bem. Aí, quando sai a forma de cavalo e entra a forma de cadáver, o que acontece? A substância cadavérica, que tomou o lugar da substância equina, tem seus próprios acidentes. E começa a impor àquela matéria os acidentes de cadáver, que são mau cheiro, rigidez corpóreo, descarnamento da matéria orgânica mais mole, e assim vai. E vai dando origem a outros acidentes daquele mesmo objeto. Entende, Marquinhos? Agora entendi. Beleza. Alguém ficou com dúvidas quanto a isso? Repito, isso se faz num curso longo de metafísica. Tá? Só estou dando aqui para responder as questões do Marquinhos. Beleza? Claríssimo, Renan? Sim, senhor. Beleza. Marcos, muito obrigado pela leitura. Agora, um outro voluntário, por favor. Posso ler? Eu agradeço. Os seres que têm conhecimento se distinguem dos que não o têm, no que estes só podem ter sua própria forma, substancial ou acidental, enquanto aqueles podem ter além da forma, seja substancial ou acidental, de outras coisas. Então, vamos lá. Os seres que têm conhecimento podem ter sua própria forma, enquanto que aqueles podem ter, ademais, a forma de outras coisas. No sentido de que, quando o homem que tem conhecimento conhece o cavalo, ele capta a forma de cavalo. Pelo menos intelectualmente, tá bom? Claro que eu não me torno cavalo quando vejo o cavalo. Mas eu capto a forma e eu trago dentro de mim. Isso fica em mim. Leonardo Jardim, Leonardo Sharp. Vimos na última semana que a vida ela é mais perfeita quando ela guarda coisas dentro de si. Lembra disso, Jardim? Como é que é isso? Como é que é o nome técnico disso? Quando a vida tem... Muito bom, Jardim. Imanência. Lembra? Imanência transeunte e imanência imanente. Ora, quando eu trago esses conceitos para dentro de mim e guardo, eu estou tendo imanência. Beleza? Renan, você que é um homem espiritual, quando nós fazemos isso, nós criamos uma coisa que nós falamos na espiritualidade de forma muito assim, correta. Nós estamos criando vida interior, Renan. Vida interior. Eu estou trazendo tudo isso para dentro de mim. Como é que o Evangelho falava? Maria guardava tudo. Guardava, ficava dentro dela. E ficava refunfunando, ficava repensando, ficava regurgitando, ficava meditando. É isso que é a vida interior. Fazer essas coisas, de alguma forma, e aplicar a própria vida. Tá? O animal humano é o único que faz isso com riqueza de detalhes. Repito, já falei para vocês uma vez, já vai causar problema, mas vou repetir. Animais também têm vida interior, mas não nesse nível. Ah, Robson, eles não têm. Tem. Se não tivesse, não reconheceriam o lago e a bosta. Iriam buscar indistintamente. Se distinguem, é porque eles sabem internamente o que é o lago, o que convém beber e o que não convém beber. Beleza? Continua, Renan. Possuir materialmente ou naturalmente uma forma, substancial ou acidental, quer dizer que se encontra unida às suas condições materiais e individuais. Vai.
A planta possui materialmente sua forma substancial. Um corpo frio possui materialmente a forma acidental do frio. Pelo contrário, possuir intencionalmente uma forma substancial ou acidental quer dizer possuí-la, mas sem suas condições materiais. É o que eu falei mais cedo. Possuir uma forma substancial ou acidental, não importa, não significa possuí-la materialmente. Não é que quando eu vejo algo vermelho, eu fico vermelho, ou meu olho fica vermelho. Não é isso. É que eu compreendo a forma, a essência de vermelho e distingo. Bom, isso aqui é vermelho, não é verde. Isso aqui é vermelho, não é azul. E aí eu capto, eu guardo dentro de mim a ideia de vermelho. Tá? E aí eu posso julgar as coisas. Vai. Ao nosso princípio ativo, a forma, a alma, sobra atividade e força, de modo que não se limita a informar o corpo, senão que é capaz de abrir-se a outras realidades. No nosso conhecimento, no conhecimento, se dá uma apropriação das formas exteriores no contato de conhecer, no ato de conhecê-las. A esta apropriação se chama intencionalidade. De novo, Renan, no conhecimento se dá uma apropriação das formas exteriores no ato de conhecê-las. A esta apropriação se chama intencionalidade. Então, quando você dá atenção ao objeto, fala o que é justiça ou o que é temperança, e você vai tentando ver nos atos concretos de justiça e temperança aquilo que une todas elas, você está tomando posse intencional dessas essências ou dessas formas. Você começa, isso aqui não é fortaleza, isso aqui é temperança. Né? Alguns falam assim, hoje eu vou ser temperante, não vou comprar livros demais. Filhão, você está usando mal a palavra temperança. Temperança diz respeito aos prazeres sensitivos. Gula, ou melhor dizendo, prazeres da nutrição, prazeres sexuais, prazeres da carne. Quando você, de forma correta, não quer gastar muito com livro, você não está exercitando a temperança, está exercitando a justiça. Ou, de outra forma, a caridade. Não está sendo invejoso ou acumulador, que é diferente. Porque diz respeito a prazeres. Robson, é que quando eu como livro, me dá um negócio, me dá uma alegria. Bom, você está doente, filhão. Então, procura um psicólogo urgente, um padre urgentemente, porque isso aí a sua fome de posse de coisas já está virando físico já. Propriamente, temperança é prazer sensível, sensitivo, dos sentidos externos. Se ter coisas dá prazer, você está ficando um acumulador maluco. Tá indo para o lado da doença já. Tá? Mais um pouco, Renan. A intencionalidade, do latim intendere, tender para, referida ao conhecimento, quer dizer que o próprio deste é sair de si e referir-se a outras coisas, a realidade. Rapidinho. Então, de alguma forma, quando você está atento... Já percebeu isso, Renan? Você, Rafael da Silva. Quando você está atento a alguma coisa, às vezes você passam coisas que você não percebe. Né? Acontece muito comigo aqui. Estou aqui, alguém fala uma coisa assim, lá fora, na sala. Aí daqui a pouco aparece uma cabeça aqui. Não ouviu, não? Eu falei, não ouvi, não. Eu estou atento aqui. Você perde. Você está tendendo para essa coisa. Todos os sentidos, a audição, a visão, tá aqui para a aula. Se eu começo a ouvir coisas, eu ouço um burburinho, mas não dou atenção, porque se eu der atenção lá, eu perco aqui. Entende? É isso que tá em jogo aqui. Quanto mais atenção, mais intencionalidade, mais chance de captar o que acontece aqui. Tá? Vai, Renan. Pelo conhecimento, o ser vivo sai de si mesmo para viver as demais coisas. E por isso disse Aristóteles que a alma... desculpa, eu me meti. Que a alma é mediante o conhecer
todas as coisas de algum modo. Então, essa frase é de Aristóteles, tá? De alguma forma, quando eu conheço, eu me torno outra coisa. Daí aquela ideia que eu falei para vocês, que o teatro tem esse papel purgativo. Quando eu leio um romance violento, eu me torno violento no romance. E perco a vontade de ser violento no mundo real. É isso que acontece, em geral. Se não for um maluco, que aumenta, né? Porque é maluco. Você sai do filme ou do teatro, do quê? Purgado. Catarse, o termo técnico. Catarse. Você faz um processo catártico. Não sei se vocês viram, vocês são muito jovens. Desculpem. Mas teve um filme. Foi Os Vingadores? Acho que foi Os Vingadores. Acho que foi, já não tô lembrando, eu tô ficando velho. Você é um jovem, tô velho demais. Mas foi na cena, acho que foi na cena do Homem de Ferro, quando ele, né, no finalzinho de Ultimato, que o cinema veio abaixo. Só gritando, errando, não sei o quê. Quer dizer, uma cena de ficção que conseguiu, vamos chamar assim, captar a imaginação de todos, e a justiça foi feita. A justiça foi... Entendeu? A questão é que, assim, eles estavam atrás de justiça. O Thanos tem que morrer. Ele tem que morrer. Pelo que ele fez, tem que morrer. Então, se eu não posso matá-lo na vida real, porque é um pecado matar alguém, pelo menos na ficção ele tem que morrer. E eu saio de lá com um sentimento de purgação. Bom, já fiz minha parte. Matei o vilão. Essa é a ideia da catarse. Então, de alguma forma, quando eu conheço algo, esse algo vem para dentro de mim, mas não vem materialmente, mas faz parte de mim. Eu consigo viver com isso. Entendeu? Renan, você tem que ler esse livro aqui, cara. 10 maneiras de destruir a imaginação de seu filho. Conhece o Leonardo? É o tipo de livro que o Leonardo gosta. Eu também gosto, tá, Leonardo? Anthony Exolen. Deixa eu ver se dá para ver aqui o nome dele. Aqui em cima. Anthony Exolen. Tem em português. Se quiserem, eu tenho em inglês no PDF também, tá? Do que fala o livro, Renan? Da necessidade. Ele não fala da oportunidade, ele fala da necessidade dos pais ensinar a seus filhos a lerem fantasia. E como o nosso mundo tem destruído a capacidade humana de fazer fantasia. Porque isso gera nas pessoas um sentimento de rebaixamento. Entendeu? Eu tenho que fazer um vídeo sobre isso, urgentemente. Tem um pessoal que só vê documentário. A vida é como ela é. Odeia fantasia com todas as forças. Porque falam assim, fantasia é a fuga da realidade. É a fuga da realidade. Eu quero a vida como ela é. Filhão, eu sei como a vida é. Eu não preciso mandar Carandiru para saber como a vida é. Eu não preciso ver Lula, o filho do Brasil, para ver como a vida é, como um ladrão age. Eu quero um mundo como ele devia ser. Prefiro Nárnia. Prefiro Harry Potter. Prefiro Capitão América. Eu sei que não há Capitão América. Eu sei que não há Homem-Aranha. Mas ali é como ela devia ser. Justiça, verdade, força, temperança, fortaleza de verdade. E não esse monte de Zé Ruela que a gente vê por aí. Esse livro trata disso. Como querem destruir a imaginação das crianças, proibindo-as de verem livros de fantasia de verdade, sempre destruindo a forma humana. É muito interessante o livro, vale a pena. Tá? Vocês precisam ler esse livro. João Marcos, Transformers. Eu não entendi. Se quiser, Marcos, pegar depois do microfone e falar, que eu não entendi bem a referência, não. É o filme dos carros, né? Sim. Se transforma em robôs. Como é que encaixa aqui na... Assim, que é outros filmes de caso, sim. Mas como é que...
Só uma brincadeira, você estava falando dos filmes que eu gosto aí, eu falei Transformers, que é uma boa fantasia. Pode ser que seja boa fantasia, eu não lembro bem, eu não lembro da série, né? Mas assim, tem algo de. Uma coisa que é curiosa, um dia eu vou falar sobre isso, vou dar uma aula sobre isso em algum lugar, senão no canal, aqui não dá, aqui não tem essa matéria, né? Mas eu vou fazer um vídeo no canal. O livro fala uma coisa assim, uma coisa que eles combatem é a ideia de justiça, uma ideia de virtude. Combatem, assim, então você pode perceber isso. Para todo o discurso desse povo, assim, o policial é alguém mau em si, as Forças Armadas, porque a ideia de virtude, a ideia de herói, ela tem que ser combatida. Como é que acontece isso nos filmes? Você está vendo filme de vilão. Os filmes explicam porque o vilão é vilão. Ah, não, por que vai sair recentemente um da Cruella, né? Eu vi o comercial, mas vai sair. Mas já sei qual é a narrativa. Vão arrumar uma história no passado da Cruella para explicar por que ela era cruel. Como é que ela é cruel com os animais. Aí vão passar pano, entendeu? É isso. Como se isso justificasse, né? Exatamente, a ideia é essa. A ideia é assim, Visão, nenhum vilão é vilão à toa. É vilão porque no passado dele houve uma coisa muito ruim que explica os seus atos. Que perdoa os seus atos. Na verdade, no fundo, na verdade, quando você perdoa... É interessante, né? Na verdade, quando você perdoa o vilão, você está castigando o herói. É isso? No fundo, é isso. Mas tem aquela velha Malévolo. explica, mas não justifica, né? Exatamente. Mas, E o máximo disso, assim, eu acho... Oi, Marquinhos, João, eu não entendi, desculpa. Repete. O problema é que eles querem justificar, né? Porque explicar é uma coisa, né? Agora, o problema é que eles estão querendo justificar todos aqueles atos horríveis que os vilões cometem. Justificar e dizer que não são tão maus assim. O máximo dessa mudança, o filme que eu gosto, tá? Mas meu filho não vê, não deixa ele ver, nem a Mariana já viu, né? Mas não, é um filme perigoso, é Shrek, né? Que é justamente isso, assim. O vilão é o bonitinho é o vilão e o monstro é o herói. Tem a ver com essa relação. Professor. O ogro é o herói e o príncipe é o vilão. A fada madrinha é a vilã. Quer dizer, é a inversão dos papéis. Eu não estou dizendo aqui, entenda, por favor, que a beleza traz bondade e a feiura traz vícios. Um homem feio como eu não pode dizer isso. Eu estou dizendo que a fantasia não precisa seguir o mundo real. Entende? É isso que eu estou dizendo. Não é que a fantasia tem que copiar. Ah, se no mundo real é assim, então eu vou fazer um vilão, um ogro, que é o herói, e vou transformar a fada madrinha em vilã. Entende? Isso não... Ainda mais para as crianças, não deve ser mostrado para as crianças. Não deve. Mais tarde elas podem aprender isso. Vão aprender, tem que aprender. Que a beleza não é o critério para a moral das pessoas. Mas no processo de formação, e isso que fala o livro, ali até os 12 anos, não convém. Diga, Marcos. É interessante essa questão que o senhor falou, das opções, dessa inversão. O senhor já assistiu Coringa? Não. O filme do Coringa? Não. É muito bom, porque ele trata realmente disso, né? Dessa questão de que ele vai explicar o porquê que o Coringa é assim, e no final todo mundo se sente, de certa forma, atraído a aceitar as pessoas malucas como elas são, entendeu? Não, que ele passou por diversos problemas psicológicos, e aí é o que ele é, né? Mas ele teve opções, né, na vida. Para quem assistiu ali, ele teve opções para escolher outro caminho, né? Não, isso não justifica o porquê dele ser assim. Pelo menos eu acho muito interessante isso nos filmes, né? De conseguir ver as coisas não como querem empurrar, né? Então, mas isso é um processo de maturação que precisamos passar. Os filmes ajudam nisso. E, claro, vocês já são adultos, já conseguem perceber essas armadilhas que tem. Mas o que o Anthony Exxon diz é que isso é um processo mundial, como é que chama isso? Orquestrado. Para que nos façam engolir isso. Entendam, vocês vão ser pastores de almas, que vão indicar pessoas, filmes e coisas para as pessoas, para vocês tomarem cuidado, tá? Especialmente para as crianças. Vai, Renan, um pouquinho mais. O conhecimento humano apresenta 2 níveis. Conhecimento sensível, que tem por objeto o aspecto particular e sensível das coisas materiais, isto é,
o que denominaremos imagem sensível. Continua. Conhecimento intelectual, que é o específico do homem, e tem por objeto o aspecto essencial e universal das coisas materiais, isto é, a ideia ou conceito. Então, nessa frase do quadrado, nós vemos duas coisas aqui. Primeira coisa, o conhecimento sensível, ele é imagético e é baseado no que há de particular nas coisas. Outro ponto importante, o conhecimento sensível é partilhado entre os animais e o homem. Os animais também têm conhecimento sensível, têm imagens. Sim, eles têm imagens. Eu nunca tive cachorro, mas já vi vídeos, e eu tenho testemunho de pessoas que falam que cachorros têm sonho. Ora, para ter sonho, tem que ter imagem. Não dá para ter sonho sem imagem. Agora, o conhecimento intelectual, esse é próprio do homem, é específico do ser humano. Porque não trata só de imagens, trata de conceitos, trata de ideias. Esse conhecimento é propriamente humano. E ainda que comece com a experiência, comece com os sentidos externos, ele precisa dar um salto internamente para tornar-se um conhecimento intelectual. Tá? É desse que nós falamos. É desse que nós queremos fazer que vocês tenham o quanto antes. Mas, para terminar, Renan. Há que se ter em conta que se trata de dois níveis de conhecimento, mas o segundo necessita do primeiro. Sem conhecimento sensível, no homem não pode haver conhecimento intelectual. Por sua vez, o sensitivo se ordena ao intelectual e se aperfeiçoa nele. Os animais irracionais possuem unicamente o conhecimento sensível, enquanto que o homem, graças à sua racionalidade, assume e eleva o conhecimento sensitivo. Robson, conheço uma pessoa que age como um animal. Sim, ele age como um animal porque ele quer agir como um animal. Não que ele não consegue agir como um homem. Então, nós vimos como é que se come. Sei lá. Só que o cara quer comer como uma fera, aí é o problema dele. Mas ele pode agir como um homem, dignamente, com certa honra, com certa transcendência. Tá? Então, há esses dois níveis de conhecimento sensível ou sensitivo, em conhecimento intelectual ou espiritual, se relacionam, e no homem não há conhecimento intelectual ou sobrenatural sem a parte sensitiva. Não existe. Então, tudo começa na sensibilidade, depois nós transcendentalizamos o conhecimento. Tá? Obrigado. Professor, Pois não. talvez eu saia um pouco da próprio assunto aqui da aula. Tem problema não. Se trata, então, dessa questão de interesse. Em todo agir humano existe um interesse. Sempre. O exemplo que o senhor deu justifica a questão do homem que quer se comportar como uma fera. Sempre. Então, como é que a gente pode, não sei se essa visão é uma visão errada ou a gente a toma como errada, né? Essa questão do amor desinteressado. Não sei se a gente consegue falar disso de um nível racional, ou são âmbitos diferentes. É porque a linguagem está mal utilizada. O amor desinteressado não é sem interesse, é que é um interesse da pessoa, não um próprio interesse. Quando eu digo, eu amo minha filha sem interesse, quer dizer, eu não estou usando meu amor para que ela sirva a mim. Eu quero o interesse dela, o interesse que é o próprio dela. Dilexio, amor, isso, dilexio. O amor espiritual. É o seguinte, Iago, quando eu falo omnes agens agat propter finem, ou agit propter finem, todo agente age por causa de um fim, eu estou dizendo que quando eu estou aqui, eu tenho interesse. A questão é, qual é o interesse que importa aqui? É essa a questão. Eu quero que o Iago encontre a verdade. É um bom interesse. É interesse, mas é um bom interesse. Eu quero que o João Marcos seja mais santo. É interesse, mas é um bom interesse. Agora, não, eu quero dinheiro. Não é mau interesse, mas pode ser, depende do que mais aqui tem envolvido, pode ser ruim. Entende? Eu quero dizer, quando eu falo que toda ação tem interesse, eu não estou dizendo que o amor desinteressado é falso, estou dizendo que o amor desinteressado tem interesse, que pode ser bom. Eu espero que seja bom, que seja o interesse da pessoa amada, ou do objeto amado, e não o seu próprio interesse. Entende?
Quando eu falo assim, eu amo a igreja desinteressada. Não, eu amo a Deus desinteressadamente. Aliás, Iago, tá por aí? Com certeza. Essa é a crítica que fazem, por exemplo, os existencialistas para nós. É bom que vocês saibam disso. Sartre fala assim, os cristãos são hipócritas. Porque eles amam a Deus, eles dizem que amam a Deus, mas estão atrás do céu. E tem gente que fala isso, tá? Renan, você não é nada generoso. Nada generoso. Você vai ser padre, vai abrir mão de umas coisinhas, que você diz que vai abrir mão, mas no fundo, só quer o céu. Não é amor desinteressado, não. Não é amor, não. É negócio. Então, para essas pessoas, eu estou dizendo aqui dos essencialistas do tipo do Sartre, que falava isso, o amor desinteressado não pode ter nenhum interesse. Nenhum. O que eu estou dizendo é que isso é impossível. Porque quando eu digo que eu não tenho nenhum interesse, isso já é o interesse, certo? Então, eu tenho interesse. Ser desinteressado. Então, isso é falso. Então, a ideia qual é? Amor desinteressado ou ação desinteressada é aquela que respeita o objeto, que quer o bem do objeto. É interessado, sim, mas interessado no bem do objeto amado e não em tirar proveito dele. Melhorou, Iago? Perfeito. Então, quando falam os sartrianos, os existencialistas, vocês cristãos são hipócritas, vocês têm interesse. Sim, temos interesse sim, não somos hipócritas, não. A gente não mente para ninguém, a gente quer o céu. A gente quer o céu de verdade. E eu faço essas coisas por causa do céu. Agora, eu não instrumentalizo as pessoas, eu acho que é de verdade. Aliás, o céu que eu quero, não alcanço com essas coisas que eu faço. Quem acha que vai para o céu dando esmola, entendeu errado a coisa. O céu não é mérito. Falei isso no Instagram ontem, né? O céu não é mérito. O céu é graça. Então, quem pensa que vai conseguir o céu, como acham os existencialistas, dando esmola, sendo casto, sendo obediente à igreja, não entendeu ainda que o céu não nasce daí. O céu é graça. O céu é dado por você, ponto. E aí, porque você recebe essa bênção, aí você vai ser casto, vai ser obediente, vai dar esmola, é diferente. Veja, então não é que eu consigo o céu com essas coisas. É que como o céu foi me dado, eu vou ser generoso com outras pessoas por retribuição. Tá claro, Renan? Você percebe que muda muito o jeito de ver as coisas, ver o mundo, Renan? Percebo. Muda muito. Tá? Propriamente falando, nenhum imperfeito conseguirá alçar-se à altura do perfeito. Nenhum. Mas então, como é que a gente espera o céu? Um dia, o perfeito fez-se imperfeito para, com a sua imperfeição, salvar os imperfeitos. Então, pelo esforço, por jejum, por silício, por virtudes, ninguém consegue. E aí volta a pergunta. Então, por que o Robson fala tanto de virtudes? E falo mesmo. Por que eu falo tanto sobre espiritualidade? E falo mesmo. Não é para que com isso eu consiga elevar-se. Eu já acabei de falar, o imperfeito nunca se eleva até o perfeito. É que porque eu consigo ver, meio às apalpadelas, o benefício que me foi emprestado, o bem que me foi dado, a felicidade que me espera, eu sou impelido a agir como ele me pede. Quem me ama, segue o mandamento. Então tá bom, eu te amo pelo bem que você me deu, então pelo menos vou tentar seguir os mandamentos. Vou tentar aqui, ao meu modo, na minha imperfeição, seguir os mandamentos. O caminho é o inverso. Aí você escapa de todo tipo de pelagianismo, de estoicismo, dos heresias desse tipo aí, né? Todo tipo né? Hoje falam disso, né? O estoicismo requentado que hoje em dia, né, se faz, né? Na igreja. Tá? Vai, Renan, continua, por favor. Os sentidos externos e a sensação. Não, já foi você, Fernando. Mas um voluntário, por favor. Outro voluntário, não, já leu? Eu posso. Eu agradeço. Como o conhecimento é a abertura e a apreensão da realidade por parte do sujeito,
é preciso que haja um ponto de encontro entre a realidade e o sujeito que conhece. Todo conhecimento deve partir da sensibilidade externa, a não ser que admitamos, como Platão, que o nosso conhecer é, na realidade, um recordar das ideias que tínhamos em uma outra vida. Aristóteles afirma que nada há no intelecto que não está previamente nos sentidos. E, de modo mais claro, contra a explicação platônica, disse o Estagirita, que o nosso entendimento, antes de conhecer, é como uma tábua rasa onde não há nada escrito. Tá, então, Pois bem. Rapidinho, Bruno. Então, aqui é um ponto importante, tá? Mais um ponto importante. Para nós, e aqui eu tô supondo que vocês entendam isso e que concordem comigo, tá? Quem não concorda tem que reconstruir, tem que fazer o seu caminho. Eu não faço porque eu acho o caminho errado. Na nossa compreensão, o conhecimento começa com a sensibilidade. Quem acha diferente se coloca na escola platônica, que diz que o conhecimento já está em nós, só tem que lembrar. Tá? É que essa escola, não vou falar aqui porque não importa para nós, já tiveram aula de Platão, impõe muitas dificuldades que eu não tenho tempo de ultrapassar. Então, partimos da premissa de que o conhecimento se dá pela experiência, pela experiência, pela sensibilidade, e aí, a partir daí, começamos a construir nosso conhecimento. Começamos do zero, do nada, tábula rasa, e não conhecimentos pré-administrados numa vida pregressa. Tá? Então, quem acha que Platão está errado, tem que ir para o lado de Platão e tentar explicar os problemas que lá existem para compreender, por exemplo, conceitos que não são reais. Né? Vai. Pois bem, o ponto de contato entre a realidade material e o sujeito cognoscente se dá nos sentidos externos. E Aristóteles tem razão. E nós começamos do zero. O processo de conhecimento começa quando a minha sensibilidade externa, então meus aparatos cognitivos, tocam o real e começam a ter inputs, né? Recebem dados. E esses dados são aqui dentro de mim trabalhados. E começa a tirar algumas conclusões. Tá? Vai, Bruno. Diferenciação dos sentidos externos. Os sentidos externos são faculdades orgânicas, quer dizer, que têm órgãos corporais especializados, mediante as quais o vivente capta a realidade material que o rodeia. Esta captação se dá sempre de modo presente, posto que os sentidos externos não podem captar realidades distantes no tempo. A captação dessas realidades é tarefa dos sentidos internos. Como toda faculdade, os sentidos externos se diversificam por seu objeto, quer dizer, o aspecto da realidade para o qual estão especializadas as potências correspondentes. Tradicionalmente, meu Deus, eu sou Ellen de novo. Se costumam distinguir 5 sentidos externos. Um momentinho só, Bruno. Então, embora os sentidos externos sejam responsáveis por captar, por reunir os dados externos, captar os dados externos, quem os reúne e os cataloga não é o sentido externo. Entende? São sentidos internos. Bruno, você é bom músico, né? Pelo jeito. Não. Quais são as 7 notas musicais? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Só existem essas 7, né? Na intensidade, no timbre necessário, tal. Quando você ouve uma música qualquer e reconhece, isso aqui é Ariana Arides, ou isso aqui é Jota Quest, ou isso aqui é Vivaldi, ou isso aqui... Quem faz isso não é ouvido, né? Né, Bruno? Não é ouvido. O ouvido só reconhece isso. Dó, Ré, Lá, Dó... Essas 7 notas musicais, já até esqueci. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Só. Quando você fala, eis aqui as 4 estações,
quem faz isso são sentidos internos a nós, não esses são os externos. Aí, e assim por diante. Eu vejo uma paleta de cores muito ampla, muito ampla. Do branco até o preto numa quantidade enorme de cores. Mas quando eu falo isso aqui, Mona Lisa, não é o olho que faz isso. O olho não faz isso. O olho capta as cores. Mona Lisa, Juízo Final de Michelangelo, Juízo Final de outro, quem faz não é o olho, é outra coisa. Então, sentidos internos captam, catalogam internamente essas impressões. A gente vai ver isso já, tá? Mas é importante dizer isso. Não basta olhar, não basta ouvir. Entre ouvir e entender o que se ouve, há um processo. Tanto assim que os animais ouvem e não conseguem reunir. Os animais veem e não conseguem reconhecer. Tá? Vai. O paladar tem por objeto a captação de sabores segundo as dicotomias ácido-amargo e doce-salgado. É o órgão especializado. O órgão especializado se localiza nas papilas gustativas, caliciformes, fungiformes e foliadas, que recobrem a mucosa lingual. Estas papilas recolhem as alterações do sabor e as transmitem ao cérebro através do nervo gustativo. Tem pessoas que têm 3 formas, né, de captar o gosto. O João Marcos deve ter 17. Ele gosta muito. Vai. O olfato tem por objeto as alterações odoríficas captadas pelo ar inspirado em contato com a mucosa nasal. Serve-se dos órgãos olfativos localizados na mucosa nasal. Continua. O ouvido, A audição, né? Audição, claro. Por esse sentido, se captam os sons e ruídos, que são as vibrações aéreas, regulares e irregulares, respectivamente, recebidas pelo ouvido externo, pela audição externa, e levadas através do conducto auditivo até a audição interna. Na audição interna... O termo técnico é ouvido mesmo. O termo técnico é ouvido interno, ouvido interno. Né? Beleza. O ouvido interno se encontra as células ciliadas, nas quais se localiza o nervo auditivo que transmite seus estímulos ao cérebro. A vista, visão, tem por objeto a luz com suas determinações de cor. As determinações do nervo óptico transmitem ao cérebro as excitações produzidas pelas vibrações luminosas que chegam à retina com diversidade de intensidade, claridade ou cor. E o tato possui uma maior complexidade de órgãos especializados com diversas terminações nervosas que transmitem ao cérebro alterações do tipo térmico, frio, calor e muscular, contato, peso, equilíbrio, orientação, etc. Obrigado, Bruno. Obrigado mesmo. Então, aqui são os 5 sentidos externos, a gente conhece isso desde criança, né? Com alguns detalhes. Aliás, não sei se vocês conhecem, mas tem um desenho animado, eu estou criança em casa, né? Agora escapou. Ele vai, especialmente na audição, nos detalhes, cara. Agora, depois eu lembro para vocês, pegam um link para vocês verem. Vale a pena. Ele fala do ouvido interno, ouvido externo, tambor, quais são os elementos materiais que fazem com que nós consigamos ouvir, né? Os sons também. Tá? Então, são os 5 sentidos externos. Veja, se há algum tipo de doença que faz com que a ligação dos sentidos externos com o cérebro fique prejudicada, obviamente que vai dar problema no processo cognitivo. Então, imagina alguém, por exemplo, que tem um nervo óptico, por algum motivo, alguma doença, debilitado. Ele pode não reconhecer cores, ou confundir as cores. É o caso do daltônico. Não é que o daltônico está certo e o resto do mundo está errado. Ora, por causa de uma doença reconhecida medicamente, percebe-se aqui, há um erro na percepção dos dados, ele confunde o amarelo, o verde e o azul. Tá? E assim para todas as coisas. Vocês sabem que há uma doença do tato que a pessoa não sente o tato, né? Existe isso. Aliás, esse é um efeito da hanseníase. Mas há outras doenças com o mesmo efeito. Quer dizer, o hansênico
Não é que a carne dele apodrece, não é isso não, a gente vê errado a coisa. É que como ele não tem tato em algumas partes do corpo, ele expõe o corpo a queimaduras, por exemplo. Aí aquilo faz com que a carne dele fique prejudicada. E como na época de Jesus, né, na época, nos antigos, não tinha antibiótico, aquilo só piorava, né? Não tinha como curar. Então, hoje o rancênico tem uma vida razoavelmente boa, porque ele mesmo sem tato, ele consegue colocar remédios e tratar. Então, vejam, um rancênico pode pegar a mão, com as mãos afetadas, pode pegar uma panela quente pela mão e botar essa na mesa e não sentir dor nenhuma. Agora, o fato de não sentir dor não significa que a pele da mão não vai ficar grudada na panela. Então, esse, Bruno, é um bom argumento para quem tem que pensar. Robson, quem tem razão? O realista ou o idealista? O realista que fala que o mundo lá fora existe e eu tenho que me adequar a ele, ou o idealista que fala que o mundo lá fora é por mim constituído. Matrix, eu constituo o mundo lá fora. Se fosse assim, Bruno, se Matrix tivesse razão, quando eu punha a mão na panela quente e não sentisse dor e colocasse a panela em cima da madeira, lá da pia, a minha mão não ficaria grudada na panela. E fica. Por que fica, então? Porque, embora eu não sinta dor, está acontecendo a queimadura. É real, entendeu? Não é minha imaginação que está determinando o real. Então, essa é a prova incontestável de que o real lá fora existe. O rancênico, que, embora ele não sinta dor, ele queima o braço quando passa no fogo. Ele não sente dor, mas está queimando. Então, o real é o que está acontecendo, não é o que eu sinto, não é o que eu penso. Beleza? Obrigado, Bruno. Bom, pessoal, já está na hora já, né? 11 horas? 11h06. Temos aqui, sensação vai demorar um pouquinho ainda. Isso aqui vamos ver cada um dos pontos. Já vimos 5 sentidos externos. Agora vamos tentar entender um pouquinho mais dos outros. Já demora um pouquinho, amanhã a gente continua. Tá bom? Bom, é isso aí. Até amanhã. Até amanhã. Valeu. Valeu, professor. Tamo junto. Um abraço.